A primeira mensagem que a nossa convidada me mandou foi em 17 de fevereiro de 2020. Pouco mais de 4 anos depois, a gente se encontra no novo episódio do Conexões da Fertilidade para saber tudo o que aconteceu nesse período. Quem vai me ajudar na conversa de hoje é a doutora Heloísa Marçom. Muito obrigado. E os nossos convidados especiais, Cris e Ricardo. Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa. Cris, Ricardo e o Pedro. Que agora tá aqui. Já pode exibir o Pedro. Já vamos começar exibindo o Pedro. Está ocupando um bom espaço nessa sala hoje. Tá até afastando a Cris do microfone. Mas vamos lá, vai. Você vai ter voz, Pedro, muito em breve, durante muito tempo. Então não se preocupe. Cris, obrigado. Obrigado pela sua presença. É muito bom rever vocês. Muito bom vê-los nessa condição, nesse momento tão especial. Você está com quantas semanas? 33 semanas. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Mais um mês e pouquinho, tá aqui. É uma delícia, né, ver esse resultado. É muito maravilhoso. Cris, a história de vocês começou um pouco antes da gente, né? Você me mandou mensagem em fevereiro de 2020, mas na época você já estava em tratamento, né? Contem um pouco pra gente como que foi esse pré-mater, e aí como que a nossa história começa depois. Bom, a gente teve, na verdade, a gente decidiu, né, que ia ficar junto, que gostaria de ter filhos um pouquinho antes, 2018, né, 2019 nós casamos, e depois disso, não vamos evitar e, né, vamos esperar acontecer, e não acontecia, né, então a gente foi atrás de buscar informação, tivemos vários diagnósticos errados, né, que foi atrasando um pouquinho o nosso processo, até que a gente teve realmente o diagnóstico de infertilidade e começamos um tratamento numa outra clínica, né? Nós somos do interior do estado de São Paulo, a gente começou então no interior. E foi aí que eu mandei a primeira mensagem para você, que foi quando a gente começou o nosso primeiro ciclo de FIV, onde a gente teve alguns embriões, mas alguma coisa já me chamou a atenção pela minha idade e a recomendação de não vamos fazer biópsia dos embriões. Você tinha quantos anos na época? Eu estava com 37 anos. Então, eu já comecei a ficar um pouco, né? Mas não é muito bem isso que eu tenho visto, né? Sou uma pessoa meio curiosa também, vou lendo, vou estudando e tudo mais, né? Mas mesmo assim, a gente resolveu fazer as transferências e tudo mais, e infelizmente veio negativo, né? Você fez quantas transferências? Nós fizemos uma no interior. Lá, fez uma transferência. Isso, foi uma transferência no interior, não deu certo, aí a gente não gostou muito, né, da conduta. Fizemos só uma e daí nós conhecemos aqui a Mater. E nós adoramos e graças a Deus o Pedrinho tá aqui. Resolvemos... Mas no total foram 3. Foram 3 FIVs. Aí a gente resolveu, né, vir para Mater. Na época até então a gente tinha até suposto embrião que estava congelado no interior, a gente pediu a transferência para São Paulo, veio para cá, para dar continuidade daí no tratamento aqui. Quando você veio, você tinha um embrião em estágio de mórula, né? Isso. Ele era de que dia? Dia 5, dia 6? D5. D5. Para quem não entende, né? O embrião, ele tem as suas fases de desenvolvimento, então a gente espera que ele esteja em um determinado estágio a cada dia do desenvolvimento. A mórula é um estágio muito importante do embrião, ele precisa passar por esse estágio para chegar a blastocisto, mas ele é um estágio anterior a blastocisto. O embrião, a todo dia de desenvolvimento, ele tem os seus desafios para superar, uma questão de seleção natural, e a mórula acontece ali no 4º dia. Quando você tem uma mórula no 5º dia, você já tem um embrião atrasado, mas é possível você chegar até o 6º, até o 7º dia, e esse embrião recuperar o desenvolvimento dele. E então, quando você trouxe esse embrião, era uma mórula, um embrião atrasado de 5º dia, foi quando a gente conversou e falou, a gente pode, sim, usar esse embrião, dar uma chance, mas ele tem algo a mostrar pra gente, ele tem um estágio ainda a vencer, porque senão é só uma transferência, né? Só colocar o embrião dentro de você e dividir a responsabilidade com Deus e com a vida, e eu acho que não é muito esse o papel de um laboratório. O papel do laboratório está muito envolvido ali na seleção embrionária, para que quando você vá para uma transferência, você sabe que você e o seu embrião, o embrião de vocês, já deixou todos os desafios para trás e agora as probabilidades
estão a nosso favor. A gente descongelou esse embrião, né? Mas ele não evoluiu. Não. Ele não chegou a blastocisto. Não, exatamente. Né, eu lembro. Aí, como a gente já tinha feito um segundo ciclo de FIV na Mater, quando descongelou e viu que não evoluiu, aí nós descongelamos o que já tinha daí sido feito biópsia e fizemos aí a segunda transferência. Entendi. Mas aí você fez um primeiro ciclo com a gente. Isso. Esse segundo embrião já foi do nosso primeiro ciclo. Esse já foi do nosso ciclo. Foi do nosso primeiro ciclo, em 2021. Que aí, quando você recebeu a Cris. Primeira vez que vocês passaram comigo foi no final de 2020, né? E em 2021 a gente fez o primeiro ciclo. A Cris tem baixa reserva ovariana, então ela já tinha o fator de idade. Eu lembro que quando vocês chegaram para mim numa primeira consulta, a gente tinha como diagnóstico um fator masculino leve, uma teratosospermia e um índice de fragmentação de DNA espermático um pouco aumentado. E era só isso. Só. Na primeira consulta, no final das contas, que a gente acabou descobrindo depois com os exames, que você tem adenomiose, uma adenomiose extensa. Sim. E isso talvez tenha sido até o fator de uma falha de implantação na sua primeira FIV. O fato de não ter feito PGTA, a gente não tinha biópsia embrionária, não sabia a qualidade desse embrião também, né? Mas a adenomiose conta muito. Uhum. Então, e isso não tinha sido diagnosticado até então, né? Exatamente. E a gente diagnosticou logo na primeira consulta, e daí pra frente foi uma batalha. Então, a gente lutava contra a adenomiose e a baixa reserva ovariana. Exatamente. Né? Nossa, e como que foi essa virada para vocês? Porque vocês passaram por um primeiro tratamento todo no fator masculino, então a conta estava toda em você. É claro que a infertilidade do casal a gente sabe, mas a gente, aquele que tem o fator de infertilidade, principalmente quando é só de um lado, obviamente sente o peso desse diagnóstico. Então vocês passaram por essa primeira experiência toda com um fator masculino, e aí quando chegam numa investigação um pouco mais aprofundada, descobrem que na verdade não, que a gente estava compartilhando fatores de infertilidade, e na verdade a gente tinha um outro muito mais importante, também. que é essa Peso adenomiose. muito maior, né? Como que foi essa virada para vocês? Primeiro, foi a descoberta, né, dessa infertilidade por parte masculina. Mas eu digo que a gente sempre teve muito apoio um do outro. Então, nessa fase foi um pouco mais tranquilo, eu acredito. E depois, aí sim, quando nós viemos para cá, tivemos mais esse ponto, né? E aí foi um pouquinho mais complicado, que para a mulher sempre tem um desejo de ser mãe, aquele sonho, então pesa um pouco mais. Aí eu acho que entrou um pouco mais do papel do marido em apoiar, então teve essa superação juntos, né? Mas a descoberta de ambos os lados ter um fator de infertilidade pesou bem nesse momento. A gente até levou um choque, porque na primeira consulta a gente trouxe, né, para a doutora Heloísa todos os exames que a gente tinha, os relatórios, né, do que tinha sido feito, que não tinha e tudo mais. Ela começou a analisar e depois ela falou, e o restante? E a gente falou, não tem restante, o que a gente tem tá aqui. Daí que foi pedindo, né, os exames complementares, a gente fiz a ressonância. Daí, quando eu vi no laudo a adenomiose, eu falei, eita, e agora? Agora complicou um pouquinho mais do que já estava difícil, né? E você saiu de apoiadora para apoiada. Mas, né, na verdade, a gente, que nem o Ricardo falou, né? É mútuo. É mútuo, exatamente. É algo foi mútuo, assim. Mas não deixa de ser um choque, né? Sim, vocês vão se dando suporte. Claro, um casal bem estabelecido. Mas esses personagens vão trocando ali, né? O papel vai trocando numa história como essa. E a infertilidade, ainda mais um grau leve de infertilidade, como acho que era terato. Uma terato e um índice de fragmentação aumentado. Que a gente sabe que com mudança de estilo de vida, né, uma alimentação saudável, suplementação, a gente consegue melhorar esses parâmetros. E tem ferramenta do laboratório ali que também resolve isso. Agora, quando a gente traz uma adenomiose, Elô, fala um pouco de adenomiose para a gente contextualizar. Bom, gente, a adenomiose, ela é um tipo de endometriose, né? E endometriose é uma doença inflamatória progressiva no organismo da mulher.
é quando os focos do endométrio, que é a camada mais interna do útero, eles começam a se propagar na pelve ou até em outros órgãos, diafragma. A gente já viu casos de endometriose pulmonar, então ele pode acometer aí vários órgãos do nosso organismo, mas preferencialmente pelve. Então ele costuma acometer regiões fora do útero, né? Ovários, colo uterino, bexiga, ureter. E a adenomiose são focos de endometriose que ficam entre a camada do endométrio e do miométrio, que é a camada muscular. Qual que é a grande questão aqui? Por ser uma doença inflamatória, ele libera substâncias inflamatórias, então interleucinas, citocinas. Essas substâncias, elas causam, por exemplo, as mulheres que têm endometriose, um dos grandes sintomas aí que a gente geralmente faz diagnóstico é cólica intensa no período menstrual, um sangramento anormal, aquela cólica impossibilitante que compromete a qualidade de vida, né, da paciente. A adenomiose, por estar tão próxima, assim, do endométrio, esses fatores inflamatórios, eles acabam interferindo na implantação do embrião. Então, hoje a gente tem estudos bem estabelecidos que mostram que pacientes com endometriose e pacientes sem endometriose, se elas têm a mesma idade, o mesmo antimuleriano, a taxa de sucesso delas, a taxa de nascidos vivos num tratamento de FIV é basicamente o mesmo. Não tem diferença estatística. Mas quando a gente fala de adenomiose, tem, porque aí a gente está interferindo na implantação do embrião. Então, ela até forma embrião euploide, mas a implantação, a evolução inicial dessa gestação, ela é prejudicada por conta da adenomiose. Uau. Então, a gente saiu de um fator masculino leve para um fator feminino preocupante. Era algo bem mais sério. Porque vocês entenderam desde o começo o tamanho da montanha que se apresentou ali para frente, que já tinha baixa reserva, e um útero que tem mais dificuldade de implantação. Sim, poxa, exatamente. Sim, na época, vou falar por mim, depois o Ricardo dá o testemunho dele. Para mim, quando eu vi o laudo, eu tinha noção que ia ser bem mais complicado. E o contexto também estava mais difícil, porque a gente estava em pandemia. Então, tinha a questão da baixa reserva, da adenomiose, a própria pandemia que travou vários processos. Então, às vezes, para você conseguir fazer uma ressonância, não era tão fácil, acabava atrasando. E tinha a questão da minha idade também. Então, era uma luta contra o tempo, mas a circunstância não deixava a gente correr na velocidade que a gente gostaria. Então, eu fiquei bem preocupada e bem receosa, assim. Eu falei, a gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar, como é que as coisas vão se desenrolar. E como a gente sempre escuta, até para a Mater mesmo, né? Tempo é óvulo, é aquela coisa toda, né? Então, eu fiquei bem preocupada, bem receosa. Não sei, você. Exatamente, compartilho do mesmo sentimento. Pois, na pandemia e correndo contra o tempo para conseguir um embrião, um óvulo, foi preocupante. Vocês chegaram a conversar sobre não conseguir, sobre não ser mãe, não ser pai, não ter filhos? Nós sempre conversamos. Até mesmo, eu acredito que o diagnóstico primeiro da infertilidade masculina e ela me apoiando, eu acho que foi um caminho, o errado que deu certo. Que ela começou a me apoiar e aí, eu acho que por parte masculina, eu entendi que a infertilidade é do casal, não é somente de uma das partes. E aí, quando aconteceu com esse segundo ponto, né, eu acho que foi mais fácil. Foi mais fácil para apoiar e para conseguir passar por tudo isso juntos. Mas conversamos, sim, a respeito de pode ser que não dê, pode ser que não esteja nos planos de Deus e talvez partir para uma adoção, mas nunca deixamos de acreditar. Que bonito. Era pandemia, vocês estavam em casa ou vocês estavam trabalhando home office, assim? Porque a gente percebeu nessa época, né, Lu, que os casais viveram muito mais intensamente a questão da infertilidade, porque a vida toda estava paralisada, os problemas são maiores. O que eu vi muito 2020 foi um ano de muita exclusão, então todo mundo isolado em casa. E nesse ano, o que a gente viu depois repercutindo em 2021 foi, a gente ficou um ano em casa, a gente tinha relações, a gente estava lá como casal, a gente não engravidou por quê? Né? Muita gente descobrindo infertilidade por conta do isolamento social também, né? E os casais que já tinham diagnóstico como eles,
conversa mais sobre isso, vive mais esse assunto. Mais intensamente isso, né? Conversa mês a mês sobre isso, né? Cada vez que você tenta e você menstrua, a gente volta, conversa de novo e assim vai indo. Durante a pandemia, eu fiquei mais em casa. Foi um ano bem complicado também, até profissional, porque como eu trabalho em home office, trabalho com consultoria, boa parte dos meus contratos foram cancelados. Então, além da questão de todo o contexto mesmo da infertilidade, do tratamento, da pandemia, ainda tinha também... barato, né? Então, tinha a questão financeira também, né? Que os meus contratos foram cancelados. Então, daí quem segurou as pontas em casa foi ele, né? Com o trabalho dele. Também a gente mesclava, assim, parte... Como ele é proprietário, então parte ele ia para o trabalho, parte ficava em casa. Mas foi um ano bem desafiador, assim, né? E quando a gente fez o primeiro ciclo de vocês, foi 21? Foi 21. E quantos óvulos? Lembra? Foram 5 óvulos coletados, 3 óvulos maduros. Nós formamos 2 blastocistos bons. Nossa, os ótimo ciclo. Eu acho que eram 3 bebê, 4 bebê. Um deles era euploide. Eu lembro. Aos 39 anos, né? Foi. Foi. Que legal. É uma vitória, né? Foi uma vitória, mas eu falei que a situação... todo casal vive esperando receber essa notícia. Temos um embrião euploide para transferência. Eu recebi a notícia num contexto muito triste. Eu lembro disso. Porque no dia que a Elo me ligou, meu pai estava na UTI. Eu lembro. Né? Então, quando ela me deu a notícia, na verdade, eu recebi a notícia no mesmo dia que meu pai faleceu. Né? A Elo falou comigo, acho que umas 4 horas da tarde, meu pai faleceu umas 7h30, 8 horas da noite. Então, eu não... Até meio inesperado, né, o falecimento do seu pai. Foi. Do meu pai, na verdade, foi uma somatória de erros médicos que acabou levando ele a falecer, né? Meu pai tinha um problema crônico cardíaco, né? E descobrimos no susto, assim, por uma insistência dele também, que ele não estava se sentindo bem e tudo mais, mudou de médico e descobrimos que ele precisava de 4 pontos de safena. Nossa. E daí, na cirurgia, também teve um segundo erro médico que acabou não levando, né, ao sucesso. Então, quando a doutora Elo mandou mensagem, eu estava na capela do hospital, rezando. Então, eu falo, como é que a gente comemora, né, nessa circunstância? Tanto que eu lembro eu mandei mensagem para ela, falei, doutora Elo, se você não tem uma notícia boa para me dar agora, não é o momento, né? Aí ela falou, não, a notícia é boa. Aí ela falou, né, aí eu tava, né, com a minha mãe, minha irmã, meus tios também estavam junto comigo, né? Aí eu falei, gente, no meio dessa circunstância toda, né, uma notícia boa, né? Eu tenho um embriãozinho para transferir. Aí a gente não sabe se faz festa, se chora, se reza, né? Ficou naquele contexto. Uma mistura de sentimentos, né? Então, nesse primeiro ciclo, quando a gente recebeu a notícia, eu pelo menos não consegui absorver da forma como eu gostaria, né? Mas mesmo assim, a gente ficou super feliz depois, né? Que passou o impacto da perda do meu pai. E daí a gente começou, o que a gente tem que fazer agora para conseguir fazer a transferência e ter sucesso? E aí vem o desafio, né, Lu? Como preparar um endométrio com uma pessoa que está em luto, né? Pós-pandemia, Pós-pandemia, com uma adenomiose extensa. Sim. Bom, a gente costuma... Pacientes que têm adenomiose difusa, que é diferente da adenomiose focal. A adenomiose focal, geralmente, são 1, 2 focos. A gente consegue delimitar bem eles, a gente consegue avaliar bem eles. Eles, a ultrassom, a ressonância magnética, eles não costumam distorcer a anatomia de endométrio, de cavidade uterina. A adenomiose difusa, não. Ela pega ali toda a extensão do endométrio, aquela junção endométrio, miométrio. Então, muitas vezes, a gente vai avaliar, vai fazer um ultrassom de uma paciente com adenomiose, a gente mal consegue delimitar endométrio, por exemplo, num preparo de endométrio para uma transferência embrionária. Fica até difícil da gente avaliar o endométrio, avaliar a espessura, as características, se ele é um endométrio trilaminar, linear, hiperecogênico, tudo mais. Então, para a gente tentar melhorar esse quadro para pacientes que têm adenomiose difusa, o que a gente faz? Bloqueio hormonal, né? Então, é como se a paciente entrasse numa menopausa química. Eu faço os níveis de estrogênio, progesterona caírem bastante. Isso leva a sintomas menopausais, então, aqueles fogachos, aqueles calorões no meio da madrugada. Queda de cabelo, queda de libido, secura vaginal, secura de pele fica mais seca, as unhas ficam mais quebradiças. A gente tem sintomas típicos de menopausa mesmo. Por um período de 2 a 3 meses, a gente faz isso para tentar diminuir esses focos de adenomiose. A gente sabe que
As imagens, então os exames de imagem, ultrassom, ressonância, eles não vão ter uma diferença significativa, mas a gente sabe que o processo inflamatório diminui drasticamente, porque a gente diminuindo as taxas de estrogênio, de estradiol, a gente não alimenta mais esses focos, então eles tendem a ficar mais quiescentes, mais quietinhos, né? Eles dão uma atrofiadinha, como mais ou menos isso. E aí a gente aproveita esse período em que esses focos estão mais quiescentes e a gente faz a transferência logo no primeiro ciclo menstrual após o bloqueio hormonal. Ali é o período onde a gente tem maior chance de sucesso. E foi dessa forma que a gente fez, certo? A gente fez um bloqueio hormonal com medicação injetável. Esse bloqueio até durou um período maior. A gente fez 2 injeções, né? Ele repetiu depois de 30 dias. E você ficou, acho que uns 3 meses, Cris? Mais ou menos. Mais ou menos, uns 3 meses e meio, né? E aí você menstruou e nesse primeiro ciclo a gente já fez a transferência. Exatamente. Né? E, infelizmente, foi um negativo. A gente sabia, né, que mesmo com o embrião euploide, a gente sabe que tem uma taxa boa de sucesso, né? A gente fala em chance aí de 60%, 65% de implantação com embriões euploides, mas quando a gente tem uma adenomiose no meio do caminho, a gente sabe que essa taxa ela diminui um pouco e, infelizmente, a gente não conseguiu nessa segunda transferência, a primeira com a gente, na Mater, mas a gente não conseguiu, mesmo com o embrião euploide, veio um negativo, né? E como que foi pra você? O que a gente faz agora? Não, agora você vai ficar bloqueado em menopausa por 3, 4 meses. Você já tinha ciência? Vocês já tinham ciência que provavelmente esses eram os próximos passos e ia ter essa janela de tempo e de preparo antes da transferência? Eu já sabia. A gente conversou bastante. A gente conversou né? bastante também. Eu já gosto de alertar o casal, porque isso, muitas vezes o casal vem querendo fazer coleta, transferência, sabe? Aquela sequência, não quero esperar. Então, não, vamos sentar, vamos aqui alinhar expectativas, porque no caso de vocês, a gente precisa dar esse tempo. É para melhorar a taxa de sucesso, né? Sim. Aqui dentro com a doutora Heloísa, ela sempre desenhou bem o cenário, quais seriam os passos a serem tomados. Então, a gente já tinha uma ideia que sim. Muito importante isso, é muito importante essa contextualização do paciente. Senão a gente cria expectativas que são irreais para o paciente. E eu acho que o fato também da gente já ter passado por uma primeira clínica que foi exatamente isso. Vai, coleta, tem embrião, transfere, né? Tanto que a gente não fez biópsia, não foi transferido o embrião, foi transferido 2. Então, assim, passou por essa fase mais rápida. A gente aprendeu na Mater a meio que curtir o processo. Já que vamos ter que esperar, vamos esperar da melhor forma possível, né? Então, vai ter que ficar 3 meses bloqueada? O que nós vamos fazer nesses 3 meses bloqueados? Né? Porque não dá pra gente antecipar fases, né? E que nem a gente falou, como a gente já tinha passado na primeira vez, não deu certo? Então, se tem que esperar, vamos esperar, paciência, vamos procurar outra coisa melhor para fazer nesse período. Né? Muito importante isso, principalmente com um embrião só, né? Porque a gente sabe, a taxa de sucesso de euploide 60, 65, 70. Chega meses de 80%, mas é difícil viver com um embrião só, né? A transferência do embrião único, ela desperta muita ansiedade. Até no médico, né? Pra gente, exatamente, pra gente também. Exato, é tudo ou nada. É isso. É tudo ou nada. Como que foi para vocês a questão do embrião único? Você já vinha de uma transferência negativa com uma adenomiose. E aí, se a gente tiver que começar tudo de novo ou não? Vocês mantiveram a positividade, o otimismo, até ver o negativo, eu acredito no positivo. Como que foi essa elaboração para vocês? Eu acredito não, tenho certeza que foi um pouco complicado no início. Que a Cris veio do falecimento do pai, então isso pesou muito para ela, e aí a gente tem um euploide, ótimo, maravilha, mas é tudo ou nada. Então tinha esse peso, vai dar certo, não vai dar certo, vamos fazer o melhor possível então, ficar os 3 meses, mudar o estilo de vida, aproveitar, e se não der certo, tentamos novamente depois. E fomos assim, com todos os percalços que vem com um bloqueio hormonal, muda muito o humor. Então, assim, um pouquinho mais complicado. E vindo da questão da
perda do seu pai, né? Tem toda aquela coisa do ciclo da vida. Sim. Me despedi do meu pai, mas vou receber o meu bebê. Tem sua mãe. Tem. Tinha sua mãe vivendo tudo isso também. Todo um simbolismo, né? É muito forte. E um não, ali nessa hora, é um segundo luto. Sim, para mim foi bem isso. O Ricardo acho que consegue até manter mais a positividade nesses momentos mais críticos do que eu. Eu já oscilo mais. Na hora que eu, não, vamos lá, tá tudo bem, no outro dia, não quero mais saber, nada, né? Fica mais instável nesse sentido. Mas, de uma forma geral, a gente sempre acreditou muito, né? Na verdade, assim, eu tinha a ilusão, né, de que eu gostaria de ser mãe nova, lá para meus 20 e poucos anos e tudo mais. Aí você vai vendo o tempo passar, as coisas não acontecendo e tal, isso começa a pesar muito. Então, nessa fase em específico, que eu já estava aí próximo aos 40 anos, estava vindo da perda do meu pai, né, fez a segunda transferência negativo, então eu dei uma boa baqueada, assim, no meio do caminho aí. Eu falo, como que a gente mantém a positividade agora, né? Parece que tá tudo caindo em cima da gente, aquela luta contra o tempo, tal. Eu falei, não. Mas o Ricardo me ajudou muito, assim, a falar, não, vamos um dia de cada vez, né? O que a gente tem que fazer hoje para melhorar? O que a gente tem que fazer hoje para avançar no nosso tratamento? Então, foi muito bom. O tratamento uniu muito a gente, como casal, né? Sim. Todas essas circunstâncias que aconteceram nos últimos anos e a própria infertilidade acabou pra gente sendo algo positivo como casal, né? Quando ele tá precisando, eu puxo a mão, quando eu tô precisando, ele puxa a mão e a gente tem indo assim. A gente sabe, um casal nunca sai de um tratamento de fertilização in vitro da mesma maneira que entrou. Não. Eu Pra falo algum lado assim, vai. ou o casal racha, ou o casal une de vez, né? Bem isso que a gente vê mesmo. E foi negativo, né? E você teve o não. E foi negativo. O segundo não, né? Segundo não. Segundo não. É verdade. E passando por todos esses pontos, né, esse cenário, e aí veio aquela pergunta: vamos fazer a terceira? Não vamos fazer a terceira. Mas vamos dar um tempinho e colocar a cabeça no lugar, respirar e voltamos. Mas uma coisa que eu senti muito da Cris depois do negativo, a Cris parece que virou uma chavinha. Foi assim, mudança de estilo de vida nível hard. Então agora é alimentação saudável, é atividade física, é tudo assim que tá ao seu alcance, que estava ao seu alcance e você fez. Eu lembro que você estava muito empenhada. Eu te mantive bloqueada pra gente tentar diminuir também o processo inflamatório, enquanto a gente decidia se ia fazer uma nova FIV, se não ia. Mas eu lembro que você foi, assim, muito disciplinada durante esse período, entre a nossa segunda e terceira FIV, né? Eu acho que você mudou muito os seus hábitos de vida e tá aí o resultado, eu acho. Acho que eu voltei a fazer atividade física que na pandemia tinha parado, e depois também com as circunstâncias, a própria cabeça não deixava fazer atividade física, né? Eu ia pra academia, começava a chorar no meio da academia, falei, não vou ficar chorando na academia, aí voltava pra casa. Então, voltei a fazer atividade física, mudei a questão da alimentação, né? Não consigo ser 100% do tempo regrada, mas melhorei muito do que eu era, né? De como me alimentava. Fui atrás de buscar acupuntura, fui buscar outros métodos que pudessem ajudar também dentro do tratamento e até a mim mesma, né? Parte mais mental, mais psicológica. Então, isso acho que ajudou bastante também nessa terceira fase do tratamento. É sempre importante esse equilíbrio entre o que você controla e o que você não controla. A aceitação do que não controla e o pertencimento daquilo que você controla. O que eu posso fazer, eu realmente vou fazer. E o que eu não controlo, porque o tratamento ele é ingrato nesse sentido, né? Eu queria que a gravidez no tratamento fosse toda de merecimento. Sim. Porque a pessoa... Porque merecem todos. Não, e pagaria o preço. Você fala, você tem que tomar um chá da montanha da China, ela vai lá buscar, e todo mundo sairia... Mas não é assim, não é assim. Então é importante encontrar esse equilíbrio entre o que eu controlo e o que eu vou fazer, e a aceitação com o que eu não controlo e que eu preciso ser um espectador do meu próprio tratamento. Mas aí, quando a gente voltou para tentar de novo, aí vocês tiveram alguns ciclos cancelados, né? Se não bastasse a dificuldade até aí, vamos começar, e aí cancela o ciclo. Foi na Páscoa do ano passado, não foi? Foi. Eu lembro, foi na sexta-feira que a gente cancelou o ciclo, eu acho. Foi. E,
a gente precisa ter essa visão, precisa passar isso para o paciente. Eu acho que se a gente tem um potencial para conseguir que seja um óvulo a mais, a gente sabe que cada óvulo conta. Então, o que eu fiz? A gente cancelou um ciclo em que a gente tinha ali uma estimativa de coletar 3 óvulos. E depois, acho que 2 meses depois, a gente foi para um próximo ciclo, e a gente foi para coleta, numa expectativa de coletar 4. E vieram 4. Mas assim, foi por um óvulo, entendeu? Mas eu acho que vale, essa parte é totalmente médica, né? Esse bom senso, pesar aqui o que vale a pena, o que não vale. E é uma decisão conjunta, porque na realidade não tem certo ou errado. Não estaria errado a gente ir com 3, né? Mas avaliar o histórico da paciente, saber como ela já coletou antes, como foram as coletas, como foram os estímulos, respondeu pior com essa medicação, vamos trocar protocolo, vamos ajustar a dosagem, sabe? Eu acho que tudo isso conta, e isso é uma visão médica mesmo, mas é sempre algo compartilhado, porque um cancelamento de ciclo, nunca sou eu que vou falar, não, vamos cancelar e pronto. É algo compartilhado, até porque medicações, né? Medicações pesam. São medicações caríssimas, então a gente sempre pesa isso com o casal. Mas é a nossa opinião profissional e juntando até com o feeling do casal. Então, já passou por 2 filhos, vocês têm aquele sentimento, né? Aquele feeling mesmo de, não, acho que a gente poderia ter um pouco melhor. E foi isso que aconteceu. A gente saiu de uma provável coleta para 3 óvulos para uma coleta que, de fato, que aconteceu, que foram 4 óvulos, 3 óvulos maduros de novo. Na primeira tinham sido 5, 3 maduros. Agora foram 4 e 3 maduros. E gerou um único blastocisto. Senhor Pedro. Nossa, que laboratório bom. Sem embriologista. Não é? Legal, aí 3 maduros, 3. um blastocisto, aí a gente vai pra biópsia de embrião único, vida que não é fácil, Não, né? E aí, será que a gente vai acertar lá de novo e vai vir euploide? Euploide de novo. Euploide de novo. Aos 41 anos. É isso que eu ia falar, mas isso foi uma das coisas que me deixou muito feliz, porque com 37, a gente conseguiu 2 blastos, mas a gente não sabia se os 2 eram euploides ou não, porque não foi feita biópsia. Depois, próximo dos 40, fizemos o ciclo de novo, mais um euploide. 41, mais um euploide. Então, assim, apesar da baixa reserva, da idade, a gente teve, acho que talvez até pela mudança de estilo de vida, pela mudança de protocolo, conseguir manter a qualidade, né? Que era uma das coisas que eu tinha muito medo. Eu falava pra ele, ai meu Deus, cada 6 meses que se passam, né? A gente fica com aquela, e agora vai dar certo, não vai, né? Diminui a chance e tal. Então, quando veio esse segundo euploide, né? Pelo ciclo da mata, aí sim é que a gente conseguiu comemorar de acordo. Ah, que legal. E aí repetiu de novo mesmo o preparo? Bloqueio da mesma forma. Eu lembro, nossa, a gente foi pra essa transferência, a Cris estava, porque não foi o mesmo tipo, foi o mesmo bloqueio com a mesma medicação, mas o organismo da Cris não respondeu da mesma forma. A gente bloqueou um mês, ela menstruou no outro, bloqueou no segundo mês, ela já menstruou na sequência. Então, quer dizer, o corpo dela não bloqueou da forma que foi o bloqueio da primeira vez. Ele estava menos tolerante, na realidade, à medicação. Então, e ela virava pra mim e falava, mas será que bloqueou direito? Eu acho que não bloqueou. Aí eu falava, não, mas a gente fez 2 meses, é isso, a gente usou a medicação, tá tudo certo. Talvez o seu corpo realmente não tenha mais aquela tolerância inicial que tinha a medicação, mas é isso, foi bloqueada, ficou bloqueada 2 meses. A gente repetiu o marcador pra endometriose, não tava tão baixo como da primeira vez também, foi um motivo de super preocupação. Mas ali é acreditar que a medicação fez a função dela. Mesmo não respondendo da forma que foi da primeira vez. E foi diferente mesmo, né? Foi diferente, mas... Não, porque vocês sabiam, assim, outro desse a gente não consegue. Não, vamos por uma outra coleta. A probabilidade mais um plasma euploide de novo. Não, a probabilidade era mínima. E aí fomos para a transferência. Agora lembrem, agora busquem na memória. Contem do dia dessa transferência. Da transferência, a gente ficou foi no Materlab. Foi no Materlab, já foi no Materlab. A gente já teve esse prazer de poder usar as instalações novas ali do Materlab. Porque na primeira tinha sido na clínica que a gente ainda na clínica fazia. Anterior. Isso. Mas aí já foi no Materlab. Isso. E foi assim, a gente ficou muito na dúvida no dia, porque eu tinha alguns compromissos de trabalho, que eu tinha até conversado com a doutora Elô, né? Falei, vou, não vou, faço, não faço, tal. Mas eu lembro que o Ricardo falou assim, não, vai ser no dia 5? Vai ser no dia... eu gostei do dia 5, vamos manter no dia 5. Então tá, vamos manter no dia 5 então, né? Se é pra ser no dia 5, vamos ser no dia 5.
E uma coisa que me marcou muito foi como eu tive essa fase, né, antes dessa terceiro ciclo, da perda do meu pai e tudo mais, eu dei uma afastada em relação à minha religião, né? Então, eu fiquei um pouco meio perturbada, assim, em relação a isso. E daí, eu aproveitei esse terceiro ciclo para tentar me reaproximar, né? Usar como um ponto de apoio. E daí, no dia da transferência, quando a gente veio para cá, eu abri o meu livrinho lá para fazer minhas orações do dia. A frase do dia era: se você tem 1% de chance, você tem 99% de esperança. Acredite no milagre. Ai, até via. Eu tirei a foto do livrinho para poder vir para cá. Aí eu mostrei para ele, eu falei, dê uma olhada nisso, né? Falei, vamos para a transferência. E para mim foi uma transferência totalmente diferente. Porque na primeira clínica, na verdade, foi uma transferência extremamente fria no sentido humano, né? Tiveram também algumas situações ali que eu acho que talvez a gente nem precisaria ter passado, né? De não, a bexiga tá muito vazia, passar sonda e encher a bexiga e tudo mais, não sei o que e tal. Então foi meio traumático, assim. Quando eu fui para a segunda transferência, eu tava com aquela sensação da primeira ainda, né? Nossa, né? Será que vai ter que passar sonda de novo? Coisa, né? E eu lembro que uma das enfermeiras falou assim, mas por que você tá tomando tanta água? Eu falei, não, que a bexiga tem que estar bem cheia. Ela falou, eu acho que sua bexiga tá cheia até demais já, né? Vamos fazer um ultrassom pra ver como é que tá. Ela, vai esvaziar um pouquinho, né? Gente, como assim, né? E daí a gente foi, e daí, né, o contato com a doutora Heloísa, com as enfermeiras, e música e tal, né? Aí a gente saiu e falou, nossa, isso é uma transferência, então, né? E quando a gente foi agora para a terceira, foi melhor ainda, né? Porque a gente já estava num ambiente novo, todo mundo muito bem alinhado, as meninas, né? Tanto as técnicas, as enfermeiras, dando todo o suporte para a gente. E eu também cheguei muito mais emocionada. Tanto que eu chorei na transferência, chorei depois no quarto, sabe? Saí de lá toda meio presa, meio anestesiada, assim. E a gente mudou também o protocolo, né, doutora Heloísa, para fazer. Então, tomei medicação antes, fez a transferência, tomei medicação depois. Mas sabe quando você sai da clínica, a sensação leve, né? De que não, acho que agora vai dar tudo bem, né? Vamos esperar, né? Eu falo que, pelo menos para mim, a pior parte de todo o tratamento é o dia entre a transferência e o beta. Porque você não tem mais o que fazer. Você não tem controle nenhum. Né? Você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo, você não tem mais nada que você possa fazer. Talvez é simplesmente o momento mais importante da sua vida esteja acontecendo ali. E você tá... Eu fico deitada, eu trabalho, o que eu faço, né? Exatamente. Você fica eu fiquei muito perturbada, assim, o que eu faço, o que eu não faço, né? Eu lembro que a minha mãe ainda falava assim, você tá se sentindo bem, né? Eu falei, tô. Ela falou, mas o que você tá sentindo? Eu falei, nada. Eu falei, eu adoraria estar sentindo um enjoo, nada, eu não sinto absolutamente nada, né? Dela, não, vamos acreditar que vai dar certo e tudo mais. Então, para mim, assim, essa terceira foi uma experiência totalmente diferente das outras duas que já tinha experimentado. E o teste, você fez de farmácia antes? Não. Foi direto pro de sangue? Foi direto pro de sangue. Os outros... esse momento, conta. Já tá começando a 40 minutos aqui. Ela me mandou o teste, bom dia, doutora, e me mandou. Ela não falou nada. Eu falei... Porque quando a paciente abre, olha e tá positivo, ela já manda carinha feliz, balãozinho. Você não precisa nem abrir a mensagem, você já sabe que tá tudo certo. Ela não, ela me mandou. Tem paciente que tortura, assim mesmo. Ela manda e não fala nada. Até aquele... Aí eu falei, tá, vamos lá, eu vou abrir. Respirou fundo, né? Mas, Cris, você tá grávida. Mas sabe por quê? Na verdade, eu fui a última a saber. Eles souberam antes de mim. Verdade. Como assim? Porque as outras vezes, mesmo que, vamos fazer, não é pra fazer teste de farmácia, mas ninguém aguenta, você vai e faz, né? Comprei o teste de farmácia, fiz o teste de farmácia junto com ele, aí fomos abrir o resultado e eu acabava vendo o laudo do laboratório antes dele e tal. Aí dessa vez eu falei pra ele, eu vou fazer diferente, tá? Eu falei assim, eu vou esperar sair o resultado e a gente vê junto, tudo bem? Tudo bem. Só que ele foi trabalhar e eu tava em casa, né? E a doutora Heloísa aqui em São Paulo. Quando saiu o laudo, eu não abri. Eu simplesmente peguei o PDF e encaminhei para ele. Encaminhei para ela e falei para ele, chega logo em casa. Porque eu queria ver junto com ele. Ele abriu no trabalho, viu positivo e relaxou. Ele nem falou com ela. Ele não falou comigo. Ele não falou com ela. Quando chegar, a gente conversa. Vamos ver juntos. A doutora Heloísa também mandei depois de um tempo, né? Ela foi ver também. Na verdade, eu vi a resposta dela depois que ele já tinha chegado em casa.
E ele não chegava em casa, ele não chegava em você casa. não abriu? E eu não abri, fiquei contando. Não, vai. Esperando. Porque eu queria... Sabe aquela coisa assim, eu já fiz isso antes, não deu certo, eu quero fazer diferente? E eu fiquei muito com isso na cabeça. Gente, 9 dias depois, você... Com aquele exame lá. Não vou abrir. E ele não chegava. Chegou uma hora, eu liguei pra ele. Eu falei, eu vou infartar. Onde é que você tá? Eu tô na esquina de casa. Eu falei, então acelere e chegue logo. E eu tava na sala. Ao invés de ele entrar pela sala, ele entrou pelo fundo. Foi brincar com a nossa cachorra, não sei Não o quê. acredito. Chegou uma hora, eu falei pra ele, pelo amor de Deus, corre aqui. Aí ele já chegou com um sorriso daqui a aqui. Aí eu já... Falei, você abriu? Abri. E aí? Não, vamos abrir junto. Aí sim a gente viu positivo. Aí foi uma chororô sem fim, né? Ai, meu Deus. Você não sabe. Positivo bonito, Ah, sabe? a foto dele. Com a nossa cachorrinha lá. Com a Gaia. E aí, positivo, grávida. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu não tinha vontade. A gente já sabia do resultado. Eu falei, mas eu quero um teste de farmácia só pra poder ter a foto. Claro, Né? Justiça. Agora eu vou matar a minha vontade. Exatamente. Aí faz teste de farmácia e fica com medo do teste de farmácia né? também. Vá que, né? 99% vai que eu caio no 0,1, né? E desde aquela hora vocês se permitiram curtir, aceitar e receber e falar... Pedro, vocês já sabiam sexo? Já. A gente já sabia. Pedro, vem aí. Vocês desde o começo se permitiram já abraçar essa gestação? Sim, desde o começo. Desde antes da gravidez em si, né? Nós estávamos, assim, muito confiantes mesmo. Legal. O Ricardo estava muito confiante. Tanto é que a gente foi pra transferência, eu lembro que teve uma vez, eu tava na cozinha da minha casa e você me mandando mensagem que você tava muito insegura por conta do bloqueio. E você falou, não, mas o Ricardo falou pra ir, então acho que a gente vai mesmo. Então eu lembro das consultas durante o estímulo ovariano, eu acho que vocês foram mais leves, principalmente o Ricardo. Ele tava muito mais leve da nossa segunda tentativa. Na terceira. Na terceira de vocês. Terceira, né? Na terceira tentativa, quando o bloqueio não durou os 3 meses, né? Veio um pouco antes. A Cris falou, e aí? Eu falei, não, vamos que vai dar certo. Vai dar certo. Se veio agora, nós fizemos tudo certo, tudo que podíamos e agora é o merecimento. O merecimento vai dar certo. Então, eu acredito que desde antes do positivo, nós estávamos já ali curtindo a gravidez. Que lindo. Isso mesmo. Que lindo. E a gente ficou com receio, porque depois do positivo, eu tive um pouco de sangramento, né? Aí, eu lembro que eu também mandei mensagem desesperada pra doutora Heloísa. Eu falei, doutora Heloísa, socorro! O que é que eu faço agora? Aí, a gente entrou com medicação de novo, né? Pra não ter problema e tal. Mas eu falo que a melhor sensação... Gente, olha essa foto. A minha mãe e minha irmã. Minha mãe e minha irmã, que curtem com a gente desde o começo. Aí, elas que queriam fazer pediram pra fazer a foto. A gente pode fazer foto de coração no bebê? Porque elas não sabiam sexo, a gente não contou pra eles. A gente contou só mais tarde, né, pra família, assim. E aí foi bem legal, assim, esse momento. Daí no dia eu moro em outra cidade, né? Elas moram em Piracicaba, eu moro em Sumaré. Eu fiz chamada de vídeo com elas. Aí, os vídeos é muito engraçado de assistir, assim. De ver a reação de cada um. Porque eu fiz chamada e fui gravando e não falei pra eles que eu tava gravando. Então, foi muito engraçado ver a reação deles, né? Deve ser emocionante. Minha irmã, minhas sobrinhas, né? Pulando como parecia a final de Copa do Mundo, sabe? Nossa. E tá ansiosa? Estão ansiosos agora pra chegada do Pedro, pra colocar um rostinho nesse diamante que vocês procuraram tanto tempo? A gente, claro, né, não tem como a gente falar que a gente não fica. Mas, Rafa, eu falei pro Ricardo, e todo mundo que me pergunta isso, você quer que nasça logo? Eu falo, não. Porque eu levei tanto tempo pra ficar grávida que eu tô curtindo tudo que eu posso. Legal. Sabe, assim, de momentos mesmo. Esses dias eu falei pro Ricardo, eu falei assim, a gente pode fotografar, a gente pode filmar, mas eu queria tanto ter a possibilidade de guardar a sensação de sentir ele mexer, né? Porque esse não tem como, é a memória só, né? E o tempo voa, né? Muito rápido. Muito rápido. E com a gravidez vieram os novos desafios pra gente, né? Porque eu falei que a gente ficou expert em FIV. A gente sabia todos os passos, a gente sabia os sintomas, sabia tudo o que ia acontecer. Com a gravidez a gente não sabe nada, né? Então a gente não sabe qualquer coisinha diferente. Será que isso é normal? Será que não é, né?
Então a gente fica com esses novos desafios, assim, na Novidades, cabeça. né? Daqui a pouco Tudo vai novo. triplicar isso daí com o primeiro bebê em casa. E agora? O que faz? Tá chorando? Tá com cólica? Não É, tá? Tá respirando? Ah, meu Deus, Mas uma fase gostosa. Vai ser igual a gestação. Uma fase maravilhosa, gostosa. Você sempre Espero. vai pedir pra não passar, né? Eu acho que É. é isso, essa sensação, né? O tempo vai devagar. é. O importante é aproveitar cada momento. É isso, né? Aproveitar ao máximo. Na gravidez a gente já achou que voou, né? Essa coisa de muito contar rápido. por semanas é muito rápido. É. É muito rápido. A gente passou muito rápido. Cris, você é um paciente muito especial pra gente no Atelab. É aquele tipo de paciente que a gente não vê a hora de não ver mais na agenda. Porque é sempre tem aquele peso assim especial de que, nossa, a gente sabe o tamanho do desafio que a gente tem, mas a gente sabe que se alguém consegue, a gente tem essa confiança, se alguém consegue vai ser a gente, mas você quer ver logo isso passar, você quer ver logo a paciente grávida, o casal grávida. Então, assim, esse é um dia muito feliz para mim, muito. Eu lembro de todo o tempo que a gente conversou, as mensagens que a gente trocou. Então, muito, muito grato de ter vocês aqui, de ter o Pedro aqui. E não vejo a hora de você me mandar fotinho dele. Com certeza. Manda notícias pra gente sempre. Sejam muito felizes, muito plenos. Obrigado por ter compartilhado tudo isso. É uma grande alegria. Nossa história tá num lugar gostoso do passado. Não só pela gestação do Pedro, mas por toda a experiência. Sim. Eu Acho que é esse o nosso objetivo sempre, né? É essa a nossa visão de tratamento. É isso que a gente quer pra todo mundo, na Uhum. verdade. Deixa a gente, completa a gente, não completa como vocês, mas a sensação é que a gente faz parte, entendeu? Então, tem um pedacinho aqui do Rafa, tem um pedacinho aqui da doutora Elô, então é isso. E eu só tenho a agradecer pela confiança que vocês depositaram em mim sempre, sempre. E assim, eu sei que vocês confiavam em mim, porque vocês falavam isso. Aham. E a gente passou por alguns desafios, então só muito, muito, muito obrigada. E é uma felicidade, assim, extrema ver você, assim. Cris. É maravilhoso, é uma sensação maravilhosa pra gente. Não tem explicação. A gente que agradece. Eu falo nesse ponto, assim, santa rede social, né? Porque foi através da rede social que a gente conheceu a clínica, né? A gente, no interior, a gente não tinha acesso ao que acontecia aqui em São Paulo, né? E a gente não se arrepende nem um segundo de ter vindo para cá. A gente recomenda a clínica para outros amigos também que estão passando pela mesma situação. E por mais que a gente tente expressar com palavras, com presentes, a gratidão que a gente sente pelo trabalho de vocês, não tem como, né? Eu falo que vocês deram pra gente o maior e melhor presente que a gente poderia ganhar na vida, que é o nosso filho, né? Então, por mais que a gente fale e tente achar as palavras certas, não tem como. Então, assim, muito obrigado, Rafa, você e suas meninas, que são maravilhosas, que, assim, mesmo não estando mais no processo de FIV, que nem eu falei, eu continuo acompanhando vocês pelas redes, né? Eu me divirto, às vezes, com as filmagens de vocês, com o trabalho da doutora Elô também, às vezes também mando, né, carinhas, bichinhos e tal. A gente continua, às vezes, mandando mensagem. Então, assim, muito obrigada mesmo, gente. Vocês não têm noção da diferença que vocês fazem na nossa vida. Não só nossa, né? Acho que de todos os casais que conseguem ter o positivo lá com vocês. De todos os casais que passam por aqui, né? Porque o tratamento, a forma como nós fomos acolhidos aqui, não tem igual. O profissionalismo, mais a parte humana, não tem igual. Por onde nós passamos, não encontramos. E acho que não tem como ser diferente, né? O resultado vem. Ai, obrigado. Ai, tô emocionado. E vamos encerrar, então, antes que eu chore. Nossa, eu acho que se as pessoas estiverem assistindo, eu acho que eu chorei já nos 3 primeiros episódios que a gente fez com a Rei, falando do Rafa, Nossa. Armando, Rodrigo. Gente do céu. Uhum. É cansativo fazer esse podcast. Mas muito feliz. São muitas emoções. Muitas São emoções, muitas emoções. Mexe muito mesmo com a gente. Então, vamos encerrar para a câmera, que foi uma delícia reviver esses momentos. Foi uma delícia receber vocês aqui. Se esse tipo de diagnóstico, de desafio que a Cris e o Ricardo enfrentaram não faz parte
da sua história, sem dúvida nenhuma, os sentimentos fazem, porque os sentimentos, eles só mudam a roupagem, mas eles estão presentes em todos os tratamentos. Então, espero que você tenha conseguido a conexão que a gente busca aqui. Queria agradecer a ForBio por ter patrocinado, por ter permitido a gente a realizar este podcast, e nos vemos no próximo episódio. Obrigado.